O diretor ameaça a idosa por bondade, mas a mãe que ajudou era a nova Dona Aurora, 72 anos, viúva, aposentada modesta. Seu refúgio era o centro de convivência e aconchego, onde o crochê e as risadas faziam o tempo voar. Era uma quinta-feira chuvosa, daquelas que castigam. O centro estava quase deserto. Apenas alguns, como Dona Aurora, enfrentavam o aguaceiro. Ela estava concentrada em um xale de lã, quando a porta se abriu. Uma figura magra e encharcada, uma jovem, talvez na casa dos 20, se postou ali, os braços apertados ao redor de um bebê. Os olhos da moça, cansados e cheios de vergonha, fixaram em Dona Aurora. A jovem, com a voz quase sumindo, perguntou se havia algum canto seco para o pequeno, e se por acaso, teria um pouco de água ou um pedaço de pão. Parecia que a chuva não era o único fardo. Dona Aurora, sem hesitar, fez um gesto, convidando-a a se aproximar. O bebê, enrolado numa manta fina, tremia. A moça, Ana, explicou que estava de passagem, indo para uma entrevista, e o ônibus havia atrasado, deixando-a sem um tostão. Precisava apenas de algumas horas de abrigo para o bebê, antes que o próximo ônibus chegasse, bem cedo pela manhã. Dona Aurora sentiu um aperto no peito. Lembranças da sua própria vida. Conhecia as regras do centro. Regras que o novo diretor, Dr. Ricardo, havia implementado com mão de ferro. Marisa, a recepcionista, levantou os olhos, lançando um olhar de desculpas. Dona Aurora, a senhora sabe que Dr. Ricardo não permite. Não temos verba. Dona Aurora, firme, foi até a recepção. Marisa, é um bebê. Chovendo assim. Não podemos deixar uma alma na rua. Marisa balançou a cabeça. Precisa falar com o Dr. Ricardo. O diretor, um homem de 40 e poucos anos, sempre de terno, falava com um tom professoral. Não era o tipo que se comovia. Dona Aurora o encontrou na sua sala, os pés em cima da mesa. Dr. Ricardo, tem uma jovem mãe com um bebê lá fora. Precisam de um lugar seco e um pouco de comida até amanhã cedo. Dr. Ricardo tirou os olhos do celular devagar. Abrigo, Dona Aurora, isso aqui é um centro de convivência, não um albergue. Verba existe para quem se encaixa. Se a moça quer um teto, tem a rodoviária, o posto de saúde. Aqui não é lugar. Dona Aurora respirou fundo. Ela só precisa de algumas horas. Amanhã cedo ela vai embora. Podemos usar a sala de atividades vazia. E quem vai pagar? A senhora? Ricardo lançou a pergunta com um sorriso cínico. Dona Aurora sentiu o rosto esquentar. Sabia que aquele valor faria falta. Era o que lhe restava da quinzena. O dinheiro para um medicamento ou parte do mercado. Mas lá fora estava um bebê tremendo. Sim, disse Dona Aurora com a voz firme. Eu pago. O sorriso de Ricardo vacilou, mas se recompôs. Ótimo. Então, R$ 150 pelo espaço, mais 45 pelo lanche. Tudo descontado do seu bônus de artesão ou contribuição mensal. Tem certeza? Porque eu faço questão de registrar. Ele falou os valores devagar. Marisa levantou os olhos, seu João diminuiu o passo. Dona Aurora sentiu o peso de cada olhar. R$ 195, quase um terço de sua aposentadoria. Pode descontar. Ricardo a encarou. Depois deu de ombros e virou para Marisa. Registra aí. Uso de espaço e refeição. Responsável. Aurora Conceição dos Santos, aposentada. Desconto imediato. Falou aposentada em voz alta de propósito. Dona Aurora voltou até a porta. Ana ainda estava lá, encolhida. Quando Dona Aurora disse que ela podia entrar, a jovem parou. Depois perguntou quanto devia. Dona Aurora disse que não devia nada. Ela a acomodou na sala, garantindo um chá e lanche para o bebê. Depois, voltou para o crochê e ficou olhando a chuva. R$ 195, mas lá, tinha um bebê seco, de barriga cheia por uma noite. Isso bastava. O olhar de Ricardo foi de cálculo.
Dona Aurora sabia que a história não acabara. Ana jantou em silêncio. Dona Aurora observou de longe. A jovem limpou a mesa antes de sair, empilhando o prato. Parou na porta da sala de artesanato. Obrigada, de verdade. Dona Aurora acenou. Ela subiu, e a senhora ficou sozinha com o barulho da chuva. Não demorou para os comentários. Seu João se aproximou com um sorriso torto. E aí, Dona Aurora? Já virou diretora do social? 195. Por uma moça que a senhora nunca viu. Loucura. Foi uma decisão minha, seu João. Burra, mas sua. Seu João saiu balançando a cabeça. Marisa olhava com pena. Cida, a zeladora, apareceu por volta das 4 da manhã. Só espero que a senhora não tenha arrumado problema, porque se essa moça sumir com alguma coisa, quem responde somos nós. Dona Aurora apertou a mandíbula. Quis responder, mas ficou calada. O turno de Dona Aurora terminava às 6. Ela foi para casa. O apartamento estava escuro, silencioso. Sentou na poltrona. Nenhuma mensagem de Ricardo. O silêncio parecia pior que a bronca. Ele ainda decidia o que fazer. Dona Aurora tentou dormir, mas as contas rodavam na cabeça. 195 a menos. Luz atrasaria, mercado diminuiria, presente da neta teria que esperar. Alguma coisa ia ficar de fora. A dúvida bateu forte. Tinha o direito de fazer o certo quando o preço caía nas costas de quem dependia dela? Seus remédios não podiam esperar. Às 3 da tarde do dia seguinte, ela se arrumou para o centro. Encostou a cabeça na janela do ônibus. Não conseguiu não pensar. No centro, Marisa a olhou com curiosidade. Dr. Ricardo pediu para a senhora passar na sala dele assim que chegasse. Dona Aurora sentiu o estômago apertar. Então era isso. Caminhou até lá. A porta estava aberta. Dr. Ricardo estava de pé, com uma pasta e uma expressão fria, decidida. Entra, Dona Aurora, fecha a porta. Ela entrou. Sabia que a conta tinha chegado. Ricardo não ofereceu cadeira. Pensei bastante sobre o que aconteceu. Foi longe demais. O valor será descontado, mas vou registrar uma advertência formal por uso indevido das instalações. Virou a pasta. Lê e assina. Dona Aurora leu. Permitiu a entrada de pessoa não autorizada nas dependências do centro, sem aprovação prévia. Ele estava tecnicamente certo. Eu paguei pelo uso do espaço e refeição. Dr. Ricardo. Está registrado. Pagou, sim, mas quem autorizou foi a senhora. E não tem essa autoridade. O pagamento não muda isso. Assina. Dona Aurora assinou. Ricardo recolheu o papel. Agora, quero que a moça e o bebê saiam da sala de atividades agora. O horário combinado é ao meio-dia, Dr. Ricardo. Ainda faltam horas, eu sei, mas não quero essa situação visível. Já temos agendamentos. Não vou deixar que alguém veja essa moça saindo como se fosse normal. Nessas condições, ela está numa sala que foi paga. Ela tem o mesmo direito de qualquer frequentador. Ela não é qualquer frequentador, Dona Aurora, e a senhora sabe disso. Não me faça repetir. Ricardo falou com calma calculada. Dona Aurora entendeu. Ela sai ao meio-dia, disse Dona Aurora, como qualquer frequentador. Ricardo descruzou os braços devagar. Dona Aurora, vou lhe dar uma chance de repensar. Se insistir, seu problema deixa de ser advertência e vira suspensão do programa. E a senhora não está em posição de perder esse benefício. Era verdade. Seus netos, sua renda. Ricardo usava isso como arma. Dona Aurora ficou em silêncio. Pensou nos netos, na renda, em Ana e o bebê. Então fez o inesperado. Saiu da sala, caminhou até o corredor da sala de atividades e parou ali, de pé. Não bloqueou, não levantou a voz. Apenas ficou entre Ricardo e a sala. Ninguém a tiraria de lá. Ricardo veio atrás. O que a senhora está fazendo? Estou no meu posto, Dr. Ricardo. E enquanto eu estiver aqui, ela sai no horário que tem direito. O saguão ficou tenso.
Marisa parou de digitar. Seu João parou de ler. Cida travou o carrinho. Silêncio. 10 segundos que pareceram uma eternidade. Ricardo deu um passo. Dona Aurora não se moveu. A senhora tem certeza disso? Perguntou Ricardo, a voz baixa, quase um sussurro. Tenho. Ricardo recuou, ajeitou o terno, respirou fundo. Então que fique registrado que a senhora escolheu isso. Virou as costas para a sala. A porta fechou com um clique seco. Dona Aurora ficou ali, pernas tremendo. Ninguém veio falar. Marisa digitava. Cida sumiu. Seu João passou, baixo, sem mover os lábios. A senhora se arriscou. Dona Aurora. E seguiu. Dona Aurora encostou na parede. Apostou tudo numa moça que conhecia há menos de 6 horas. Se Ricardo cumprisse, estaria fora. As horas seguintes passaram devagar. Dona Aurora ficou em seu posto, ouvindo qualquer movimento da sala de Ricardo. A advertência assinada, a ameaça feita. Às 10 da manhã, a resposta veio de um jeito inesperado. Um carro preto parou na frente. 2 pessoas de terno desceram, apressadas. Entraram no saguão, foram à recepção. Um deles falou, Ana. Dona Aurora sentiu o chão mudar. Não sabia quem eram, nem o que queriam, mas o olhar de Ricardo da porta da sala dizia que tudo pioraria. Marisa reagiu, confusa. Ana, como? O homem repetiu o nome completo. Colocou um documento com timbre no balcão. Marisa endireitou a postura. Digitou. E disse sala de atividades 1. Os homens seguiram. Ricardo apareceu, pálido. Quem são esses homens? Não sei. Pediram pela moça. Dei o número da sala. Deu o número para desconhecidos? Ricardo virou as costas para Marisa. Caminhou até Dona Aurora. Eu avisei. Disse que ia dar problema. 2 homens de terno indo para a sala de uma moça sem registro, sem nada. Se for golpe, a responsabilidade é toda sua. Doutor Ricardo, eu não sei quem são, assim como o senhor não sabe, mas eu sei quem abriu a porta, e isso já é o bastante. Ricardo voltou ao centro do saguão, andando de um lado para o outro, nervoso. Pegou o rádio. Wilson, sobe e fica perto da sala de atividades 1. Não entra, mas fica de olho. Qualquer coisa, me chama. Wilson respondeu seco. Dona Aurora sentiu o estômago revirar. Medo do que Ricardo faria com aquela desconfiança. Ele estava preocupado com a imagem, não com a segurança. Os minutos foram longos. Ninguém descia. O rádio mudo. Ricardo verbalizava. Está demorando. Não é normal. Cida sussurrou algo para Marisa. Dona Aurora viu o olhar de Cida. Acusação. Ricardo se aproximou. Escuta, Dona Aurora. Vou lhe dar uma última chance. Quando isso acabar, posso dizer que a senhora colaborou, ou que foi responsável. Escolhe. Dona Aurora viu a narrativa que ele montava. Eu não causei problema nenhum, doutor. Ricardo. Paguei um lugar para quem precisava. O que aconteceu depois foi decisão sua. Ricardo apertou a mandíbula. Virou-se para o corredor. Mais 15 minutos. Wilson chamou pelo rádio. Tudo quieto. Ricardo mandou ele ficar. Dona Aurora, de pé, tentava a calma, mas a dúvida crescia. E se Ricardo tivesse razão? Não sobre Ana ser perigosa. Mas e se a situação tivesse uma camada que ela não via? Ela olhou para o corredor. Nenhum movimento. 20 minutos. Então, sem aviso, passos apressados, as portas da sala se abriram. O saguão inteiro prendeu a respiração. A jovem encharcada da noite anterior, agora estava de pé. Postura diferente. Olhar de quem toma decisão. Ana usava um vestido escuro, cabelo preso. Sapatos novos, mochila velha desaparecera. Carregava uma pasta discreta. Os 2 homens de terno, um de cada lado, como escoltas. Ela saiu da sala e caminhou sem pressa. Andava como quem conhece o peso de cada passo. Silêncio denso. Ninguém se mexeu. Ricardo foi o primeiro a reagir. Deu 2 passos, ajeitou o terno,
tentando a expressão de autoridade, mas havia hesitação. A senhora é a frequentadora da sala de atividades 1? Perguntou. A voz saiu com cuidado. Ele tentava entender. Ana parou, olhou para Ricardo, depois para Marisa, Wilson, Cida. Por último, para Dona Aurora, imóvel, coração batendo forte. Sou sim, respondeu Ana. E preciso falar com todos os funcionários e membros da diretoria deste centro agora. Ricardo piscou. Falar sobre o quê? Sobre o futuro deste centro, e sobre o que aconteceu aqui na noite passada. Antes que Ricardo falasse, um dos homens deu um passo. Senhora Ana Lúcia Bittencourt, diretora de projetos da Fundação Bittencourt. Ela pediu todos aqui agora. A frase caiu como pedra. Marisa arregalou os olhos. Cida deu um passo para trás. Wilson paralisado. Ricardo ficou branco. A postura firme cedeu, os ombros caíram. Ele tentou manter o olhar fixo em Ana, mas os olhos se moveram para o chão. Diretora de projetos da Fundação Bittencourt, repetiu, precisando ouvir para acreditar. Minha família é a principal mantenedora deste centro há 3 gerações. Disse Ana sem alterar o tom. Fui enviada para uma auditoria, para verificar a eficácia e, mais importante, a alma dos nossos projetos. A partir de agora, qualquer decisão sobre pessoal, estrutura e funcionamento passa por mim. Ricardo engoliu seco. Dona Aurora viu o pomo. Ricardo estava sem resposta, sem frase afiada. O homem que ameaçara Dona Aurora, agora estava ali, sem saber o que fazer com as mãos. Ana não esperou. Virou-se para o saguão. Eu sei que não me conhecem, e entendo que parece estranho, mas preciso que ouçam. Diz respeito a cada um. Cida se aproximou. Wilson saiu do corredor. Marisa se levantou. Seu João parou para escutar. Dona Aurora não se moveu. Sentia alívio e vertigem. Ana olhou para Ricardo, sem hostilidade, apenas clareza. Antes de falar sobre o futuro, preciso falar sobre ontem à noite. O que aconteceu me mostrou 2 coisas, e elas definirão tudo. Pausa. Silêncio. Ricardo tentou falar, mas o olhar de Ana foi suficiente. Ele fechou a boca. Todos entenderam. O poder mudara de mãos. E a mulher que o segurava era a mesma que comera sopa sozinha e agradecera em voz baixa. Ana abriu a pasta. O que disse mudou a vida de cada um. Ana tirou uma folha da pasta. Olhou para cada um. Respirou fundo. Meu nome completo é Ana Lúcia Bittencourt. Minha família é a principal financiadora deste centro. Há algumas semanas, iniciei uma auditoria velada. Quero redefinir prioridades. Minha presença aqui, ontem, fazia parte dessa auditoria. Falou com calma. Marisa piscou. Cida cruzou os braços. Seu João encostou. Wilson olhava para o chão. Ricardo não se mexeu. Parecia menor. Ana continuou. Tenho que explicar sobre ontem. Quis entender o impacto real. Não só números. Quis sentir na pele. Cheguei ao meu limite, sem dinheiro. Sem lugar para meu filho. Com a chuva castigando. Não planejei vir a este centro. Foi coincidência. Vim porque era o prédio mais próximo que parecia ter alguém acolhedor. Ana olhou para Dona Aurora. Quando cheguei, pedi 2 coisas. Um lugar seco para meu filho e comida. Uma pessoa me ouviu. Foi a recepção. Ouviu não. Foi a direção. Ouviu deboche. E mesmo sabendo que ia pagar caro, na renda, na reputação, em tudo, essa pessoa decidiu me ajudar. Pausa. Marisa abaixou os olhos. Cida juntou as mãos. O nome dessa pessoa é Dona Aurora. A frase caiu. Dona Aurora sentiu o rosto esquentar. Os olhos de Ana estavam fixos nela. Não era gratidão, era reconhecimento. Eu sei o que a senhora fez e o que custou. Dona Aurora pagou pelo meu abrigo e pela refeição do meu filho com a própria renda. Quando o diretor tentou me tirar antes do horário, Dona Aurora arriscou o seu lugar aqui. Ela não sabia quem eu era. Fez o que fez porque achou que era o certo, e foi. Ricardo mexeu o peso. A mão subiu à gravata.
Dona Aurora viu as costas dele curvar. Ana virou-se para Dona Aurora, caminhou até ela, estendeu a mão. Obrigada, Dona Aurora, não só pelo abrigo, mas por ter me tratado como gente quando ninguém mais neste centro, hierarquicamente, fez isso. Dona Aurora apertou a mão, acenou. A garganta fechada. Ana soltou a mão dela. Virou-se para o saguão. A partir da próxima semana, este centro terá mudanças. Estrutura pessoal, vou conversar com cada um. Mas uma decisão já tomei. Olhou para Dona Aurora. Dona Aurora será promovida a partir de hoje. Assume um cargo de conselheira de humanidade. Os detalhes até o fim da semana. Decisão imediata. Silêncio por 2 segundos. Marisa soltou o ar. Seu João balançou a cabeça. Wilson olhou para Dona Aurora com outra expressão. Dona Aurora ficou parada. Não sorriu, não comemorou. Um peso saiu, outro mais bonito. Entrou. Ricardo se moveu. Deu um passo, ajeitou o terno. A voz tremia. Senhora Ana, eu gostaria de explicar. Como diretor, tenho a obrigação de proteger o centro. As medidas foram baseadas no protocolo. Ana o interrompeu. Não levantou a voz. O senhor negou abrigo e comida a uma mãe com bebê necessitada, num centro com dezenas de salas vazias. Depois tentou expulsar essa pessoa antes do horário. E quando uma frequentadora se recusou, o senhor a ameaçou de suspensão. Isso não é protocolo, é escolha. Ricardo ficou em silêncio. A mão que segurava a gravata desceu. O saguão prendeu a respiração. Ana disse a frase que ninguém esqueceria. Eu preciso da sua identificação de diretor. A frase ficou suspensa, curta, sem gritos, mas pesada. Ricardo não respondeu. Olhou ao redor, buscando apoio. Marisa olhava a tela. Wilson o chão. Cida as mãos. Seu João na sala de dominó. Ninguém se moveu por ele. Ninguém disse uma palavra. Ricardo levou a mão ao peito. Hesitou. Com um gesto curto, destacou a identificação e estendeu para Ana. Ela pegou sem olhar. Deu um passo. Ricardo ajeitou o terno. Ergueu o queixo. Caminhou para a porta lateral. Não olhou para trás. O som dos sapatos sumiu. A porta fechou. O saguão soltou o ar. Ana guardou a identificação de Ricardo na pasta. Olhou para os funcionários. Vou conversar com cada um nos próximos dias. Ninguém precisa se preocupar. Voltem aos postos. Eles se dispersaram. Marisa tremia. Wilson acenou para Dona Aurora, um gesto que dizia mais que frases. Cida sumiu. O saguão ficou vazio. Só Dona Aurora e Ana. Ela caminhou até a sala de artesanato. Silêncio. Dona Aurora. Meu pai me ensinou que o verdadeiro valor de uma instituição não está nos seus orçamentos, mas na capacidade de estender a mão a quem precisa. A senhora me mostrou que este centro tem essa alma. Contei a ele sobre a senhora. Dona Aurora acenou. Ele perguntou como eu sabia que podia confiar na senhora e eu disse que não sabia. Os olhos da moça, cansados e cheios de vergonha, fixaram em Dona Aurora. A jovem, com a voz quase sumindo, perguntou se havia algum canto seco para o pequeno, e se por acaso, teria um pouco de água ou um pedaço de pão. Parecia que a chuva não era o único fardo. Dona Aurora, sem hesitar, fez um gesto, convidando-a a se aproximar. O bebê, enrolado numa manta fina, tremia. A moça, Ana, explicou que estava de passagem, indo para uma entrevista, e o ônibus havia atrasado, deixando-a sem um tostão. Precisava apenas de algumas horas de abrigo para o bebê, antes que o próximo ônibus chegasse, bem cedo pela manhã. Dona Aurora sentiu um aperto no peito. Lembranças da sua própria vida. Conhecia as regras do centro. Regras que o novo diretor, Dr. Ricardo, havia implementado com mão de ferro. Marisa, a recepcionista, levantou os olhos, lançando um olhar de desculpas. Dona Aurora, a senhora sabe que Dr. Ricardo não permite. Não temos verba. Dona Aurora, firme, foi até a recepção. Marisa, é um bebê. Chovendo assim. Não podemos deixar uma alma na rua.
Marisa balançou a cabeça. Precisa falar com o Dr. Ricardo. O diretor, um homem de 40 e poucos anos, sempre de terno, falava com um tom professoral. Não era o tipo que se comovia. Dona Aurora o encontrou na sua sala, os pés em cima da mesa. Dr. Ricardo, tem uma jovem mãe com um bebê lá fora. Precisam de um lugar seco e um pouco de comida até amanhã cedo. Dr. Ricardo tirou os olhos do celular devagar. Abrigo, Dona Aurora? Isso aqui é um centro de convivência, não um albergue. Verba existe para quem se encaixa. Se a moça quer um teto, tem a rodoviária,